Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. A gente vem no culto e sai abençoado de uma maneira espetacular, especial. Quero agradecer ao pastor Júlio, agradecer à igreja. E o meu coração transborda de alegria. Porque a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus fala. Quem não tem costume de ouvir Deus falar, costuma com essa palavra. Porque Deus fala no abrir a Bíblia. Abrir a palavra de Deus, Deus fala. E hoje, Deus me deu um texto, eu já venho meditando nele há algum tempo, porque uma coisa que me alegra é ler a história do povo de Israel. Eu tenho feito um levantamento de todas as guerras que o povo de Israel se enfiou, sabe? E todas as guerras que nós temos. É uma coisa interessante quando nós começamos a ver todo o povo de Israel, as guerras, as lutas. Por que guerra eles perdiam, por que guerra eles ganhavam? Você tem que começar a analisar isso dentro da palavra de Deus, para Deus falar com você. E hoje nós vamos analisar algumas coisas que aconteceu com o povo de Israel. Quero que vocês abram sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo 2. É uma coisa que nós temos que entender, que toda a palavra de Deus fala conosco. Nós só temos que estar atento ao que Ele quer falar conosco. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, diz assim: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. Tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Quando você lê um texto desse, você lembra da história da arca, você lembra como é que era a arca, você lembra tudo, e não dá importância que ela ficou 20 anos em Quiriate-Jearim. E por que ela ficou lá? Quem morava lá? São essas perguntas que nós temos que fazer. Porque hoje, irmãos, quem não sabe ou quem já festejou, hoje é o dia da Bíblia. E é esse livro santo é que nós temos como base da nossa vida. Quem era o povo que vivia em Quiriate-Jearim? Era o povo de Israel. Mas por que foi para lá e ficou 20 anos? Porque houve uma guerra. Houve uma guerra contra o povo de Israel. E tomaram a arca e foi levada lá para o povo dos filisteus. Os filisteus fizeram uma guerra, mataram 34.000 soldados de Israel e levaram a arca para lá. Mas quando a arca foi colocada junto ao lugar onde ficavam os deuses dos filisteus, o povo começou a ter tumor, começou a morrer, e eles dispensaram a arca, devolveram a arca, e a arca voltou para Quiriate-Jearim. E por que ela voltou para lá? Porque o povo estava sendo massacrado. E a pergunta do povo de Israel, quando perder a guerra, era: por que Deus fez a gente perder a guerra? Era essa a pergunta. O povo de Israel perdeu uma guerra que eles estavam acostumados a ganhar. Só que o povo de Israel estava desviado do caminho do Senhor.
Era esse que era o problema. Os sacerdotes faziam tudo que Deus não se agradava. E quando eles entraram na guerra, eles perderam a guerra e levaram a arca. A arca representava para eles a presença de Deus. E todas as vezes que eles iam guerrear, eles levavam a arca, porque Deus intervia na guerra, e eles ganhavam a guerra. Só que eles foram para a guerra e deixaram a arca em Siló. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas das vezes nós entramos na guerra e deixamos a palavra de Deus em casa, não está aqui. Aí, quando entramos na guerra nossa e começamos a perder, a gente se lembra da presença de Deus. Aí a gente vai orar, vai clamar, vai chorar, vai reclamar, para ver se Deus intervém. Muitas vezes Deus não intervém, sabe por quê? Porque o nosso coração não está ali. Nós esquecemos de Deus. No meio da guerra, eles mandam pegar a arca, e a arca chega até onde era a guerra. Mesmo assim, eles perderam a guerra. E a arca foi levada. Por 20 anos, irmãos, essa arca ficou fora do povo de Israel. E o que eu quero dizer com isso? E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando o povo de Israel começou a clamar a Deus, Deus começou a intervir no povo, porque o povo estava desviado. Quando essa arca foi levada para lá, o povo tinha perdido uma guerra. Sofreram com os filisteus 20 anos. Quando nós, irmãos, vemos no meio de uma guerra onde morrem os 2 filhos do sacerdote, porque os 2 filhos do sacerdote faziam coisas que não agradavam a Deus. E quem carregava a arca eram eles. Eles que levavam a arca para a guerra. E os 2 filhos do sacerdote morrem. Quando o pai dele, o sumo sacerdote, sabe disso, que é Eli, cai e morre. Quando a nora de Eli sabe que o marido tinha morrido, ela estava grávida, tem um filho e morre. Engraçado que ela diz que ela deixou o nome do filho escrito, ou pediu às parteiras para botar o nome. E diz assim, e acabou. Significa, acabou a presença de Deus. Foi-se embora a presença de Deus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? O texto que eu disse, o texto que, essa pequena introdução, e o que eu quero falar nessa palavra é a diferença da palavra de Deus na nossa vida. Quando nós temos a presença de Deus e quando nós não temos a presença de Deus. Essa introdução, irmão, nos dá o entendimento de quando a arca estava com o povo, que simbolizava a presença de Deus, eles ganhavam a guerra. Mas para a arca fazer o que tinha que fazer, eles tinham que estar na presença de Deus. Às vezes nós queremos a presença de Deus e não fazemos questão nenhuma de Deus estar conosco. Quando eu falo que a arca estava em Siló, eles pegavam a arca e deixavam em Siló. Qualquer problema que tinha, ele mandava buscar a arca. Assim é a Bíblia. Tem crente hoje, irmãos, que pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e deixa em cima da estante, como se fosse resolver algum problema. Aí, quando acontece alguma coisa, pastor, aí lembra da Bíblia que está aberta. Mas a Bíblia aberta não resolve nada. A Bíblia tem que estar no seu coração. Deus tem que estar presente na tua vida para fazer efeito. Porque senão não faz. Porque senão aquele problema que você está enfrentando não tem solução, porque Deus não está no negócio contigo.
Todas as vezes que você busca o Senhor, Ele te ouve. A Bíblia diz que Deus não desampara e não esquece ninguém. Mas nós esquecemos do Senhor. Quando o Jairo falou, esse texto, Jairo, que Deus nos conheceu no deserto e nos tirou de uma terra seca, e ele disse que era dono de bar. Se ele era dono de bar, eu era o fabricante do que você consumia. E olha onde Deus me colocou. Eu tinha uma fábrica de bebida alcoólica. Vocês imaginam? Eu era filho de pastor. Pior ainda. Sabe o que é isso? É rebeldia do povo. O pai está pregando uma coisa e o filho está fora. E meu pai, muitas vezes eu via meu pai de joelhos chorando, pastor, clamando e pedindo: Senhor, fecha esse negócio do meu filho. E eu me lembro do Eli, ele dava mais valor aos filhos dele do que a Deus. Ele cobria os pecados e os erros do filho. Por isso Deus se ausentava. E o povo, irmãos, de Israel, virou idólatra, adorando outros deuses. Como é que Deus vai agir num povo idólatra? E aí o povo perguntou: por que nós perdemos a guerra? Deus não está mais na arca? A arca foi para outros países e acabaram com todo mundo. Significa que a presença de Deus estava lá. Ela passa 20 anos. Quando o povo congregava em Mispa, os filisteus saíram à guerra de novo contra Israel. Depois de 20 anos, os filisteus descobriram que o povo de Israel estava em Mispa, que era a cidade onde eles se reuniam para adorar a Deus. Os filisteus voltaram a querer guerra com eles de novo. E o povo ficou apavorado. E Samuel, agora entra Samuel, e Samuel chama o povo e exorta o povo dizendo: se realmente queres fazer algo, essa é a hora. Porque a arca já tinha saído de lá, estava em Kiriat Jearim. Já estava, a presença de Deus já estava junto com o povo de Israel. O verso 3 desse texto diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Era muito simples, era só buscar o Senhor, era consertar o altar da casa de cada um, para Deus operar. E quando a gente vê em toda a história da Bíblia, Deus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, com toda a tua força, busque a presença do Senhor, não busque os seus ídolos. E aí, irmão, nós precisamos nos levantar e fazer algo que Deus já falou com a gente para fazer. Isso é nos dias de hoje. Deus tem falado com cada coração aqui para fazer algo. E você está protelando. Você não está fazendo. Sabe por quê? Porque você tem outras coisas para fazer. Você vai deixando, vai protelando, você vai deixando as coisas de Deus para fazer depois. Aí quando o inimigo verte contra você, o inimigo vem contra você, aí você se lembra. Aí vai buscar o Senhor. Não é muito melhor você estar
fortalecido no Senhor, enfrentar o inimigo, é muito melhor. Na guerra que existe hoje, porque existe uma guerra. Quem não vê é porque não está ligado nas coisas do Senhor. Existe uma guerra hoje para derrubar o povo de Deus. Quando Jairo falou aqui que eles olham para a gente e dizem assim, esse povo não é mais assim. Hoje eles estão com medo desse povo, que somos nós, está querendo derrubar esse povo, porque esse povo, cada dia, cresce mais. No Brasil, nós somos 35 milhões. Aquele povo pobrezinho, de pé de chinelo, sem cultura, não existe mais. E hoje eles estão com medo. Eles têm que derrubar esse povo. E quem é que quer derrubar esse povo? É o seu inimigo, é o meu inimigo. É o inimigo da igreja. Um dia desse eu falei numa igreja sobre vitória. E às vezes, irmão, nós falamos assim, eu estou passando uma tribulação tão grande no meu casamento. Eu vou orar para Deus dar vitória. Quem é o seu inimigo no casamento? Você só tem vitória quando você tem um inimigo. O meu filho precisa passar na faculdade. Vou orar para Deus dar vitória. E quem é o inimigo do seu filho na faculdade? É a prova? Isso não é inimigo. Nós temos que aprender a classificar inimigo para termos vitória de Deus. Inimigo é aquele que vem contra você para te derrubar. Às vezes, irmão, nós oramos e oramos errado. Nós dobramos o joelho para Deus dar vitória na compra que vamos fazer no supermercado. Não, irmão, o supermercado não é teu inimigo. Teu inimigo é Satanás. Tem crente que não gosta de ouvir falar esse nome, mas é o teu inimigo. É dele que você tem que guerrear, é contra ele que você tem que guerrear. E hoje ele quer derrubar a igreja. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que cuidar da nossa família. Tem pessoas, irmãos, que sentam na mesa em casa e naquela mesa ele desvia os filhos. Sabe por quê? Porque o papo da casa é a igreja. E não é falar bem, não, é falar mal. É isso que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos ter cuidado com a nossa família, que é o que o inimigo quer acabar. Vocês sabem disso. Não podemos deixar de fazer o que Deus tem mandado. E é muito fácil reclamar. Falar das coisas dos outros, falar mal. No verso 6, vamos voltar à palavra? No verso 6 diz assim, e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, porque Samuel era o juiz. Ele ali, naquela guerra, ele passou a ser o juiz do povo de Israel. Os ídolos de hoje, irmãos, são muito mais sutis do que os ídolos de barro e de madeira e de ferro que existiam. Existe ainda pessoas que adoram outros ídolos e outros de barro, existe, mas hoje é muito mais sutil do que naquela época. Hoje são muito mais perigosos do que eles. E o que são os ídolos de hoje? São aqueles ídolos que ocupam o lugar de Deus na tua vida.
O que é, irmão Edson, que a gente pode dizer? O dinheiro é um problema sério. Hoje nós vemos muita gente ganhando muito dinheiro e ganhando o mundo, porque ele não tem mais tempo de ir para a igreja. Ele não tem mais tempo de pregar o evangelho. Ele tem vergonha de parar o carro dele na praça e descer para falar do evangelho. Não fala. Ele passa direto. O sucesso que hoje o povo busca, eu estou dizendo o povo de Deus, não estou dizendo do mundo é do mundo. Hoje os cantores, você vê que os cantores hoje têm um sucesso tão grande, quando ele chega lá em cima, fala assim, ó, entra no buraco, porque existe um buraco. E hoje é muito fácil você deixar as coisas de Deus e ir para o mundo. Os bens materiais, o orgulho, a soberba, a concupiscência, isso tudo, irmãos, toma o lugar de Deus na nossa vida. Aí eu falei assim, irmão, mas eu não sou orgulhoso, eu? Aí quando você entra no teu carro novo e vai numa festa, diz assim, o povo vai ficar todo mundo me olhando, vou chegar de carro novo. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Peça a Deus para tirar de você. Aí eu mudei de casa. Agora todo mundo vai ver que eu tenho uma casa linda. É orgulho. Aquilo é para servir ao Senhor. Deus te deu para servir a Ele. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque na hora que nós clamarmos, Deus não vai nos responder. E nós temos visto isso nas nossas vidas. O povo de Israel ganhou a guerra contra os filisteus, porque depois que foram humilhados, Deus deu vitória ao seu povo, mas eles foram humilhados. No verso 12, vamos aqui. Então tomou Samuel uma pedra, após entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra, irmão, quando ele deu o nome Ebenezer, significa pedra de ajuda. Não é a pedra que até aqui nos ajudou o Senhor. Esse não era o nome da pedra. A pedra era Ebenezer, pedra de ajuda. Mas ele não podia deixar só nisso? Podia. Mas o povo estava tão desviado que ele disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque o povo ia prestar culto à pedra, se ele deixasse. Dizendo que a pedra tinha ajudado, era uma pedra de ajuda e que tinha ajudado eles a ganhar a guerra. E não era isso que Samuel queria. E Deus deu vitória, irmãos. Não posso parar de falar nos episódios em que Samuel estava presente. Até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente, como será? O povo pediu um rei. E o que tem isso, irmão, a ver? É que hoje nós queremos viver igual ao mundo. O povo pediu um rei porque estava enjoado de ser cuidado de Deus. Deus era o rei. Deus é que mandava. Deus é que ditava as normas. E eles estavam cansados e queriam ser igual a todo mundo, queriam um rei. Eles desprezaram Deus. Às vezes nós queremos viver igual ao mundo e desprezamos Deus. É isso. A palavra de hoje é para conscientizar você de que você não pode viver igual o mundo. O que o mundo dá de norma, não é norma para o crente. Não é. Hoje a gente vê nas faculdades, nos colégios, que os professores estão querendo distorcer as coisas que é anormal como normal. Hoje eu estava conversando com meu irmão, e ele disse o seguinte, tem um escritor, que ele falou o nome na hora, eu esqueci,
disse o seguinte: toda norma que é contra aquilo que você acredita, eles jogam na mídia. Tem 70% de rejeição. Eles jogam de novo, cai para 60%, joga de novo, até virar verdade. Eles ficam batendo naquilo até virar verdade. E é isso que a igreja não pode entrar. Porque o que é mentira, é mentira. O que é contra a Bíblia, é contra a Bíblia, não tem jeito. Nós temos que ter a Bíblia como nosso parâmetro. É isso que nós precisamos fazer. Hoje, irmãos, é um culto de conscientização, para que nós entendamos que daqui para frente nós temos que ter cuidado quando buscarmos as coisas de Deus. Nós passamos tempo na presença de Deus e não conhecemos a Deus. Por que nós não conhecemos a Deus? A arca ficou em Queriate Jearim, não foi só 20 anos. 20 anos ficou em Queriate Jearim. O povo pediu um rei. O rei ficou 40 anos, Saul. E a arca está lá. A arca continua lá. Davi assumiu o reinado, passou 5 anos e foi buscar a arca. Então, 40 anos de Saul, 5 de Davi e 20 que já estava lá, faz 65 anos. Isso são historiadores. Isso nós precisamos fazer conta na Bíblia para poder chegar lá. Quando foi transportada a arca, Davi, todo mundo conhece essa história, Davi mandou fazer um carro novo, porque era a arca, era a presença de Deus. E Davi respeitava muito isso, Davi era respeitoso com as coisas de Deus. E quando ele botou essa arca no carro novo e foi transportar, num baque daquele, a arca escorregou. Uzá veio, colocou a mão na arca e morreu. Aí você me pergunta, e quem é Uzá? Uzá era morador da casa que a arca ficou 65 anos. A arca ficou na casa, a presença de Deus ficou na casa dele 65 anos. E ele não conheceu Deus. A história da gente ter uma Bíblia em cima da nossa escrivania é isso. Nós conhecemos o crente, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus e não conhecemos Deus. Não sabemos nem como é que Ele quer que a gente haja. É isso que eu estou falando. Uzá ficou 65 anos em casa com a arca e não conheceu Deus. Na primeira, ele botou a mão e morreu. Porque a presença de Deus era muito forte, ninguém podia colocar a mão na arca. Lembrando de Samuel, enquanto Samuel era vivo, Deus cuidou do povo. E o povo filisteu nunca mais interviu com Samuel. Nunca mais. Porque ele sabia que tinha um lá que clamava o Senhor e ele respondia. O que nós precisamos ter na nossa casa somos nós que clamamos ao Senhor e Deus ouve. Porque quando o nosso filho atrasa, a gente ora e Deus traz de volta. É isso. Nós temos que ter cuidado com a nossa família, porque quando nós cuidamos da nossa família, Deus cuida das nossas vidas. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. Nós precisamos pedir ajuda ao povo de Deus. Nós precisamos chegar na igreja e falar com o pastor, pastor, eu estou com esse problema. Não vou contar meu testemunho todo, mas vou contar o final do meu testemunho. Eu fui internado, muito ruim. Eu emagreci 20 quilos em 8 dias. Não é fácil.
E quando eu estava para receber a alta, o médico chegou perto de mim e falou assim, eu não posso te dar alta, você passou o Natal aqui e provavelmente vai passar o Ano Novo. Eu estava com problema de vesícula. E eu falei, mas por quê, doutor? Ele falou assim, porque a sua taxa, a sua plaqueta está muito baixa, está em 30 mil. Eu falei, mas 30 mil? E qual é o normal? Ele falou assim, até 250 mil. Eu falei, bom, se o normal é até 250, 30 é muito baixo, realmente. Ele falou assim, hoje à noite eu vou mandar o enfermeiro passar às 10 horas e tirar teu sangue. Se por acaso amanhã não reagir, eu vou te dar bolsa de sangue e você vai passar o Ano Novo aqui. Isso era dia 27 de dezembro, de 3 anos atrás. E aí o que eu fiz, irmãos? Tem gente na igreja que começa a ficar doente e tem vergonha de ligar para o irmão e pedir oração. Esconde na família o problema. Irmão, seja o problema que for, traga para a igreja. Traga para a igreja. Irmãos, o maior pecado que existe dentro da igreja chama-se fofoca. Porque você conta um problema e tem medo de contar o problema, porque aquela pessoa não vai contar para o outro pedindo ajuda, não, vai contar porque, você viu a irmã, ó, de tanto fazer isso, está com câncer. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos contar e a pessoa ter responsabilidade de ir junto com a gente no problema. Irmãos, eu peguei meu telefone, Rio de Janeiro, São Paulo, aonde tinha crente, eu liguei, porque eu falei assim, Deus tem que me tirar disso. Ele falou que vinha comigo, por que eu estou desse jeito? Não quero passar um Ano Novo aqui. Liguei para todo mundo, 10 horas me tiraram o sangue, foi embora para fazer o exame. Quem já esteve internado aqui ou conhece o hospital, sabe que o médico só passa para revisar o doente depois das 9 ou depois das 10, não é isso? O médico chegou no meu quarto às 6 da manhã. E eu falei assim, está tudo bem, doutor? Ele falou assim, tá, mas eu não consegui dormir. Enquanto eu não visse você e o seu exame, eu não conseguia dormir. Eu não consegui dormir. Eram 6 horas quando ele chegou no hospital. Eu falei assim, e aí? Ele falou assim, arruma tuas coisas, eu vou te mandar embora. Agora que você vai dar glória a Deus. Eu não estava preocupado em ir embora. Eu estava preocupado com como é que estava a minha plaqueta. Ele falou assim, eu falei assim, doutor, e as plaquetas? Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas foi para 210 mil. Esse é o milagre. Sabe o que é isso? É a oração dos santos. É a oração que eu saí pedindo para todo mundo, falei assim, olha, porque minha plaqueta está baixa, e eu preciso que Deus faça um milagre. E Deus vem em socorro. E Deus vem em socorro. Um dia eu venho aqui e conto tudo. Como o Jairo vai querer uma oportunidade para contar, eu também vou contar tudo. Porque é grande. A bênção, ontem o irmão virou para mim e falou assim, está melhor, Edson? Aí eu falei assim, pastor, um pastor que me encontrou ontem, aí eu falei, pastor, eu já engordei os 20 quilos que eu tinha perdido. Não quero mais, está bom demais assim. Aí eu falei assim, e aí? Eu falei assim, o dia que você quiser me dar uns 20 minutos, eu vou contar o meu testemunho. Porque eu recebi 3 milagres em 10 dias. 3 milagres em 10 dias. Mas voltando ao assunto, a Bíblia nos diz que Deus não muda. Muitos acham que essas guerras, presta bem atenção, irmão, quando nós falamos do povo de Israel, tem muita gente que acha assim, irmão Edson, mas o povo de Israel, Deus se manifestava com o povo ali, na hora, vão ver para crer. E hoje?
O que você acha? Como é que você acha que Deus age? Não é do mesmo jeito? Então, vou contar uma particularidade para você. Vou contar rápido para terminar. 1967, você acha que é muito longe? Não, eu tinha 10 anos. Em 67 agora. Em 1967, houve um conflito entre Israel, presta bem atenção de quem é, Israel, Egito, Síria e Jordânia. Os 3 países vieram contra Israel. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eles tinham 3 vezes mais soldado do que Israel. Eles tinham 3 vezes mais avião do que Israel. Eles tinham 3 vezes mais tanque do que Israel. E foi derrotado. Aí você diz assim, mas é o povo de Israel. Não, é Deus. É o Deus de Israel que continua agindo. Eu estou dizendo há 40 anos atrás. É pouco? Em 1973, veio uma questão contra o povo de Israel, querendo tomar de volta o que o povo de Israel tinha tomado em 67, as terras. E veio contra ele o Egito. Agora, presta atenção, para Deus mostrar que é ele, olha só, Egito, Iraque, Cuba, Síria, Marrocos, os sauditas, a Jordânia e os árabes. 8 países contra Israel. Se você vê o mapa, Israel é desse tamanhozinho, contra o povo que é desse tamanho. Eles tinham 4 vezes mais tudo do que o povo de Israel. Israel estava na semana de jejum. Eles disseram, vamos atacar nessa semana, porque eles não vão fazer nada. E perderam. E perderam. Aí você falou assim, mas é o povo... Não, não é o povo de Israel, é Deus. É o mesmo Deus que agiu lá quando Samuel clamou, agiu agora em 73, irmãos, agora, nos nossos dias. E é o mesmo Deus. Nós temos é que crer que o mesmo Deus faz milagre. Quando Jairo falou aqui, que ele nos deu o nome, João 15:16, disse assim, não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, e dei um nome, que é sobre todos os nomes. É isso que eu estou dizendo. E tudo que vocês fizerem prosperará. Vá de dê fruto. É isso que Deus está dizendo para você. O que Deus tem chamado você para fazer? Faça. É pregar o Evangelho? Pregue. Eu já falei muito sobre o que eu vou falar agora, mas eu gosto de falar isso. Quer fazer um negócio com Deus hoje? Vocês, crentes da Chácara Inglesa, vocês têm até dia 31 para ganhar uma alma. Esforça-te. Você não precisa ganhar 2, presta bem atenção no que eu estou falando. Você precisa trazer para a igreja uma alma e essa alma se converter. Só uma. Se você tem aqui 100, 150, no final do ano tem 300. A conta é simples. É simples. Pastor Valdir gostava de fazer isso. Eu falei, irmão, esse ano se esforça para ganhar uma alma. O ano inteiro ele mandava fazer isso, para ganhar uma alma. Você acha que era à toa que a Lapa ganhava 30, 40 pessoas no domingo? Não era. Quem não conhece a Lapa, da onde eu conheço, pastor Valdir fazia apelo e vinha assim 30, 40. Era de rodo. Era assim. Pastor Valdir saiu de 8 congregações em 15 anos para 84. E o que falta na Chácara Inglesa? É fé? Não estou chamando atenção não, irmãos. Eu estou dando incentivo para você fazer isso que Deus quer que você faça. É ganhar alma, só isso.
Que Deus possa abençoar os irmãos. Hoje é uma palavra, irmãos, que é conscientização para você entender que sem Deus não dá. Levar as coisas de Deus de qualquer jeito, não dá. A arca, naquela época, era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. E o que é a arca hoje? Para mim, é a Bíblia. Está aqui. Todo mundo que olha para essa Bíblia sabe que está a presença de Deus na tua vida. É isso, é muito simples, as coisas de Deus é muito simples. Quando nós olhamos para a Bíblia, esquecida dentro de casa, é uma coisa. Quando aperta, nós lembramos da Bíblia. Aí vamos buscar. Não é melhor você fazer antes? A presença de Deus na nossa vida tem que ser constante. Não pode ser algumas vezes. Tem que ser diariamente buscar a presença de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.